vocês. Algumas noivas vieram conversar comigo, me chamaram no direct, querendo saber um pouquinho de como foi casar pelo Espaço Terra, como foi casar na Fazenda Querência, como que foi casar na Fazenda, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, querendo saber o meu ponto de vista, enfim. Então eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês, vou contar um pouquinho de uma forma bem resumida como foi, bem resumida mesmo, porque foi uma trajetória aí bem longa, foi uma saga na verdade, mas eu vou compartilhar um pouquinho aqui como foi o meu casamento, tá? Bom, primeiro eu vou deixar bem claro pra vocês que ao contrário de algumas noivas, eu nunca tive o sonho de casar numa fazenda, tá? Esse nunca foi meu sonho. Então eu acho que primeiro, né, quando você tá... Isso é conversa pra cerimonialista, mas você precisa saber, né, que tipo de noiva que você é, do que você gosta, do que você não gosta, onde você quer casar, quais são as suas expectativas. No momento, gente, que eu comecei a ver meu casamento, que eu comecei a fechar, né, os fornecedores, que eu comecei a ir atrás, fazenda não era cogitada, tá? Não era meu sonho, então eu nem pensei nisso. Eu pensei até em casar na praia, mas por alguns motivos achamos melhor não. Então, realmente a gente partiu para um casamento mais clássico, tá? Então, meu casamento ele seria realizado em outubro de 2020, dia 10 de outubro, e de início ele seria realizado numa igreja e depois nós iríamos receber os convidados no Espaço Terra, que fica localizado na cidade de Piracicaba. Quando eu fechei o Espaço Terra, ele ainda estava na planta, eu vi o Espaço Terra sendo construído, eu fechei diretamente com a Raquel e o Fernando, que são os queridos e se tornaram amigos meu e do Léo. Então, né, tudo certo, fechamos. E na época também, gente, o Espaço Terra, para quem é de Piracicaba, quem é noiva, as noivinhas que me chamaram, meu contrato ele era um pouquinho diferente, tá? Porque quando eu fechei com o Espaço Terra, era só o espaço, eles não tinham outros serviços para oferecer, tá? Era só o espaço. Então, meu contrato tinha algumas peculiaridades, tá bom? Bom, então, tudo certo, casamento em outubro. Começo de 2020, então, estourou a pandemia e nós tivemos que, em maio, que foi quando nós fizemos a nossa primeira remarcação, né? Que nós passamos, então, o casamento para junho de 2021, também no Espaço Terra, tá? Os planos eram os mesmos. Terminou o ano, né? 2020 terminou com um ar aí de esperança para 2021. Então começamos 2021, né, naquela euforia que o casamento finalmente ia acontecer, mas outra rasteira, né? A pandemia deu outro boom no começo de 2021 e, né, nos vimos naquela situação. E aí? Será que vai acontecer? Será que não vai? O que a gente faz? E acho que era meados assim de abril, maio, mais ou menos por aí, quando começaram as últimas reuniões do casamento, eu me reuni com a minha cerimonialista, com a Érica e com a Gi, que é produtora do Terra, que me acompanhou também durante toda a etapa, né, durante toda a trajetória. E nós três sentamos para conversar e, né, chegamos à conclusão que era bom termos um plano B, pensar em remarcar o casamento, porque talvez não fosse possível fazer novamente, né, fazer na segunda data que nós programamos, que era 5 de junho. Bom, diante disso, né, você já fica bem desanimada, foi a época que eu fiquei um pouquinho mais revoltada com a situação, porque o que aconteceu? Em São Paulo começou a liberar, São Paulo começou a ter festas, obviamente com medidas de segurança, com restrições, mas as coisas começaram a andar. A região de Campinas, né? Quando eu falo de região de Campinas, estou falando de Americana, estou falando de Limeira, essas cidades,
a gente acompanhava, né, que tava tendo festa e a gente não entendia por que que em Piracicaba não estava podendo, por que que nosso casamento, mesmo respeitando todas as medidas de segurança, não ia poder acontecer. Enfim, então foi uma parte assim que foi uma fase que eu fiquei bem revoltada com a situação que nós estávamos vivendo. Bom, nessa reunião a Gi comentou que o Terra ele tinha feito uma nova parceria, né, que era com a Fazenda Querência, localizada na cidade de Iracemápolis, e que era uma opção. Na época, né, naquela reunião, eu falei que não, que eu conhecia o espaço assim por foto, né, e eu já tinha visto, e realmente era um lugar muito lindo, mas que, né, qualquer alteração naquele momento ia gerar um custo muito grande e que nós já havíamos gastado muito. Então, eu não via como uma opção isso. Mas isso mudou um pouquinho quando a gente viu que de fato em Piracicaba nós não íamos conseguir casar em junho e Limeira estava permitindo festas e que Iracemápolis seguia Limeira. Então, o que Limeira falasse, Iracemápolis ia seguir. Fomos na Fazenda Querência, conhecemos o lugar. O Léo se apaixonou pela fazenda e realmente é um lugar apaixonante. E aí, sentamos, eu e o Léo, colocamos tudo na ponta do lápis, o que compensava, por que não compensava. Realmente colocamos tudo na balança e falamos, vamos mudar. Bom, mudamos. Ocorre que, um mês antes do casamento, Limeira resolveu fechar tudo, né? Explodiu lá, deu um boom de casos e Limeira fechou tudo. Consequência, Iracemápolis também fechou. Quando nós fizemos essa mudança, né, o Terra ele nos deu a opção de, se não desse certo em junho, se a gente quisesse voltar pro Terra, a gente ia poder. Mas nós quisemos manter daí na fazenda, porque realmente era um lugar muito lindo, enfim. Falamos, já que tá, vamos manter. E aí, mantivemos na fazenda. Mas o casamento, né, foi jogado então para 20 de novembro de 2021. E que, né, graças a Deus aconteceu, foi muito mais bonito, foi muito mais especial. Graças a Deus a situação estava muito mais tranquila, né? Os casos já tinham diminuído bastante, a maior parte dos convidados já estava vacinada. Então, foi muito melhor, né? Embora tenha sido muito difícil essas mudanças, né, de data, foi muito melhor. E aí chegamos ao ponto, casamento na fazenda. Primeiro, gente, casar na fazenda, você tem que ter em mente que é muito mais detalhado do que você casar num salão, tá? E eu tô falando o que eu senti. Tem muito mais detalhes. E se a gente tá falando de muito mais detalhes, a gente tá falando de um custo maior. Então, o casamento numa fazenda, ele acaba saindo um pouco mais caro que um casamento em um salão, né, no meio da cidade, um salão convencional. Isso foi o que eu senti. Eu não sou nenhuma profissional da área, é o meu ponto de vista, tá? Então, vamos colocar aí, se você falar, eu tenho um budget de 100 mil reais para gastar num casamento, e eu tenho a opção de um salão convencional na cidade e uma fazenda, com certeza o casamento convencional na cidade, você vai conseguir fazer um casamento com muito mais detalhes, você vai conseguir colocar fornecedores melhores do que se você quiser gastar apenas isso numa fazenda. Então, fazendo um comparativo, no meu ver, a fazenda é mais caro, tá? Então, é a primeira coisa. Esse é um lado ruim. Outro lado que eu também, assim, negativo, né? Você tem que contar com o tempo. Eu era uma noiva muito desencanada e eu tava em um ponto que eu só queria que o casamento acontecesse. Então, pra mim, fizesse sol ou chuva, tava tudo certo, né?
Eu dei carta branca para minha cerimonialista que se o dia amanhecesse nublado, poderia alterar a cerimônia, né? Que nós fizemos uma cerimônia na parte aberta, de frente para a capela, que é linda, lá da fazenda. Eu dei total aval para ela tirar de lá e transferir para onde seria a festa, que era coberto. Tem gente, tem noiva, que já sonha em casar na fazenda por ser espaço aberto. Então, tem esses pontos que você precisa considerar, tá? Outra dica que eu deixo para vocês confiem nos seus fornecedores, tá? Confiem em quem vocês contratarem, confiem de olhos fechados na sua cerimonialista, porque são eles que vão saber o que é melhor fazer naquele momento, tá? Então, faça chuva, faça sol, aconteça o que acontecer, eles são os melhores que vão te amparar, tá? Então, você precisa confiar muito nos seus fornecedores. Pontos positivos, né? E pontos positivos de casar na fazenda querência. Gente, aquele lugar é mágico. Todo mundo, não teve um convidado que não falou do espaço. Não teve um convidado que não ficou maravilhado. Teve um atraso no meu casamento de 1 hora. E assim, conversando com vários convidados, nenhum percebeu o atraso. Porque todo mundo ficou maravilhado. Então, você chegar em um lugar que já é um cenário espetacular, você ser recebido de uma forma, nós contratamos, né? Como tava calor, eu contratei o welcome drink, então tinha uma água, tinha um suco para quando os convidados chegassem. Então, assim, todo mundo ficou tão... A banda que tava na nossa cerimônia era fora de série. Então, assim, todo mundo ficou tão maravilhado com tudo aquilo que ninguém percebeu que o casamento atrasou. Ninguém percebeu nada. Deus ajudou muito, né? Deus nos deu um presente gigante no dia do nosso casamento, então tava um tempo maravilhoso. E isso tudo contribuiu. Então, esse é um ponto positivo, né? A Fazenda Querência é maravilhosa. E acho que casar na fazenda, ele tem um outro ar, ele tem um outro... É diferente, né? É uma atmosfera diferente. Então, e tudo isso, eu acho que... como é que eu vou falar pra vocês? Faz o seu casamento ser especial de uma outra forma, né? É inesquecível. Então, realmente, casar na fazenda tem essa diferença de um casamento convencional, sabe? Eu senti muito isso. E depois, né, teve a festa, então nós fizemos a nossa cerimônia em área livre, não era coberta, tá? Não precisou contratar tenda nem nada, porque a previsão, né, falava que não ia chover. Tenda você consegue contratar, tipo, 1 ou 2 dias antes, na semana você contrata. O pessoal tá acostumado com isso. Então, foi, né, no nosso caso não precisou, graças a Deus. E depois a festa, né, que foi na tenda principal. O que eu tinha do terrat? Do terrat, gente, eu contratei a decoração, eu contratei o DJ, eu contratei o buffet. Eu acho que foram esses itens. Decoração, quem fez foi a Rosa, tá? Ela fez pelo terrat, mas foi a Rosa Flores, que assim, sem comentários. Eu tive acho que umas 3, 4 reuniões com ela. Mas ela se superou, assim, no meu ponto de vista, tava tudo perfeito. Eu também deixei muitas coisas na mão dela. Eu sou uma pessoa que eu confio muito em quem eu contrato, então eu acabo deixando, porque eu acho que ninguém sabe o que vai ficar melhor do que eles, né? Então, realmente, entrega, sabe? Deixe que eles façam, deixe eles trabalharem, sabe? Então a Rosa, ela fez um trabalho maravilhoso. A minha decoração inicialmente ia ser com tons de rosa. Aí no meio eu quis mudar tudo, né? A Rosa abraçou a ideia. Então, sem comentários. O buffet foi assim, sem palavras. Ia ser um outro buffet, no fim não deu certo, eu precisei alterar o buffet. O buffet que eu tinha fechado inicialmente, ele não ia conseguir me atender no dia que eu fiz a nova alteração, né, que foi 20 de novembro, ele não ia conseguir me atender, então nós precisamos trocar o buffet. Quando nós
trocamos, nós fechamos com o buffet do Terrat. E assim, foi a melhor escolha. Falar para vocês que não teve um convidado que saiu reclamando. Eles serviram a noite inteira. E a noite inteira que eu falo, não é só a noite inteira, né? É a festa inteira. Eles serviram até, acho que eles pararam de servir faltando 15, 30 minutos pro casamento acabar. Mas porque ninguém tava indo mais comer também, porque acho que se o pessoal tivesse indo comer, eles iam continuar servindo. Comida sempre quente. Gente, assim, surreal, de verdade. E o sabor da comida, teve assim muitos convidados que falaram que foi a melhor comida que já tinha comido na vida, que até teve uma amiga, um casal amigo do Léo que é super viajado, que, né, conhece vários países, vários lugares, e eles falaram que foi uma das melhores comidas que eles já tinham provado na vida. E você receber esse feedback é muito bom. Então, isso não é uma propaganda, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar isso deles, mas foi assim, perfeito. O buffet do Terra, eles deram show, tá? E quando eu falo de buffet, eu não tô falando só da comida, eu tô falando de todo o serviço. Eu ouvi relatos, né, porque eu não vi, mas meu pai falou, teve tio meu que falou que assim, a hora que eles subiram da cerimônia para o salão, já tinha garçom com cerveja geladinha, esperando, sabe, bem na entrada, já oferecendo para os convidados. Alguns convidados na hora vinham falar comigo no casamento, falando, nossa, a bebida tá trincando, porque meu copo tá na mesa, eu nem acaba ali a cerveja, já vem e coloca a cerveja gelada. Nossa, mas você fechou garçom exclusivo para as mesas? Porque toda hora que eu via tinha garçom por perto. Então, assim, o serviço que eles me ofereceram foi nota 1000, de verdade mesmo. Eu não tenho uma queixa para falar do buffet. DJ também, o Vini. Infelizmente, tinham muitas atrações no meu casamento. Felizmente, né? Tinham muitas atrações, então acabou que o Vini não tocou tanto, né? Ele tocou mais nos intervalos, no início da festa, ele encerrou a festa. E vou falar pra vocês, gente, que eu fui embora e ficou convidado lá. E o Vini extremamente animado. Então, também, super nota 10. Eu também fiz uma reunião com ele para ele saber o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria que tocasse, o que eu não queria. E também, sem palavras para ele foi nota 1000 também. Então, assim, o que eu fechei do Terra, que eu tô me lembrando agora, foram esses serviços. Outro serviço que o Terra, eles têm parceria é com os doces, né? Que é da Lamego. Os meus doces não eram da Lamego, mas eu contratei umas coisas deles, né? Do Júnior. E também muito, muito prestativo. Ele auxiliou lá o pessoal, né? Em algumas coisas que aconteceram. Então o Júnior foi assim também muito ponta firme e é um dos parceiros também do Terra, tá? Então, minha observação, meu ponto sobre o Terra, eles deram show, realmente, no dia do casamento, eles deram show. A minha cerimonialista, né, me passou um feedback que a Gi, que foi a produtora, ela deu sangue no dia. Ela esteve comigo, assim, praticamente toda a festa. Então, tudo que acontecia, ela estava por perto. No dia do casamento, né, eles disponibilizaram pra gente um garçom sombra. E a nossa garçom sombra, assim, a Dai, ela foi perfeita. Toda hora que eu olhava, ela tava comigo. Então, tudo que eu queria, ela tava ali pra me auxiliar, pra me oferecer. Então, assim, gente, em relação ao trabalho do Terra, nota 1000, de verdade. Como eu falei, isso daqui não é uma propaganda. Eu não tenho por que fazer propaganda deles, porque eu não tô recebendo nada pra isso. Mas eu tô falando de verdade como foi a minha experiência. Problemas tem? Sempre vai ter, gente.
sempre vai acontecer alguma coisa. Nenhuma relação é perfeita, né? Nenhuma relação, nem próxima, nem distante, nenhuma relação de trabalho, nenhuma relação é perfeita. Então, probleminhas vão ter? Vão ter, mas eles sempre se dispuseram a resolver. Nós resolvemos todos os probleminhas que surgiram no meio, né, de toda essa trajetória. Como eu falei, no meu caso, aconteceu muita coisa, o meu contrato era diferente, tinha umas peculiaridades. Então, gente, perfeito, né? Não existe uma relação perfeita. Mas eles sempre se dispuseram a resolver. Não aconteceu nenhum problema grande. E eles, assim, vou falar pra vocês que se aconteceu alguma coisa que nos incomodou na trajetória, no dia eles conseguiram apagar tudo, porque eles simplesmente deram um show. Então, recomendo o serviço deles? Com certeza. Faria tudo de novo e tudo igual, né? Não mudaria nada. Na verdade, todos os meus fornecedores foram perfeitos. E sobre casar na fazenda é isso, né? Os pontos negativos foram esses que eu comentei. Os pontos positivos é isso, é a vibe, é o local que ele dá um clima diferente. E você casar em um lugar bonito, sabe? Um lugar diferente, um lugar que já é um cenário, já tem uma beleza que você só coloca a decoração para exaltar ainda mais a beleza do lugar, porque já é um lugar muito lindo. Então também a Fazenda Querência é muito linda. Eu não mudaria nada, tá? No final da festa, o dono da fazenda veio conversar comigo e com o Léo, também muito gente boa. Então, assim, no dia do meu casamento eu não tenho uma queixa, só coisa boa de verdade. Foi uma experiência perfeita, na minha opinião, e acho que vai ficar aí na lembrança de algumas pessoas. Então, para as noivas que vieram me perguntar, né, se vale a pena, se pode fechar, Gente, fechem de olhos fechados, tá? Pode fechar o espaço terrar. Como qualquer relação, vai ter problema, né? Mas eles são muito prestativos, eles se colocam muito à disposição para resolver, tá? Não é um lugar que você vai ter dor de cabeça, que, né, eles não estão nem aí. Não, com o espaço terra não é assim. E eles sempre sempre te atendem, sempre realmente estão ali para te ajudar. Então, eu recomendo de verdade. Então, senta, conversa, leia direitinho o contrato, tire todas as suas dúvidas, né? Enfim, eu acho que se você tiver clareza quando você for fazer as coisas, se você conseguir, né, tirar todas as suas dúvidas, você vai evitar muita coisa. Então, mas em questão de qual é a sua visão, eles são top. Pode confiar. E é isso. Eu vou deixar, eu vou colocar no comentário, tem um link de uma página do Instagram que fez uma matéria do nosso casamento. Então eu vou deixar aqui para vocês. E, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo. Eu vou deixar também o link do Instagram. Tem uma foto no meu Instagram que eu coloco lá a relação de todos os meus fornecedores, né? Todo o pessoal que me ajudou, todo o pessoal que esteve comigo no dia. E como eu falei, confie naqueles que você está contratando, que se você confia na pessoa, eles vão fazer um melhor trabalho. E é isso, tá bom? Eu nem gravaria esse vídeo aqui, né? Porque o conteúdo aqui é um pouquinho diferente. Mas como muitas pessoas vieram me perguntar sobre isso, eu resolvi gravar, tá bom? Beijinho então e até.